Olá, meu nome é Gilson Pacheco. Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez no nosso site. Eu tenho uma notícia para você. Para facilitar a vida daquelas pessoas que praticam a programação neurolinguística, eu escrevi um livro de exercícios. Se você já é practitioner, formado, certificado por algum instituto de reconhecimento e de renome no país, melhor ainda. Se seu certificado é reconhecido, você pode encontrar neste livro um grande meio de exercitar as habilidades que você adquiriu. É um livro formado exclusivamente de exercícios desenvolvidos pelos maiores autores da programação neurolinguística em todo o planeta. E alguns exercícios também desenvolvidos por nós mesmos aqui no Potencial Instituto de Programação Neurolinguística. Os exercícios estão aqui descritos da forma como nós o utilizamos aqui. Por isso, às vezes, há uma ou outra variação em relação ao original feito pelos autores. Quem já comprou esse livro já sabe dos seus benefícios. Quem não comprou o livro tem uma excelente oportunidade de utilizar a PNL na prática. Agora, se você não fez cursos de programação neurolinguística, conhece apenas a PNL por livros e por uma ou outra prática, não se preocupe. Ele será de grande valia para você também no aprendizado e no seu crescimento pessoal, até que você venha fazer um curso mais focado e um curso mais específico da área de programação neurolinguística. Eu, Gilson Pacheco, sou administrador, mestre em engenharia e com 30 anos de uma preocupação que não me saía da cabeça. Por que as pessoas fazem o que fazem? Em outras palavras, tem 30 anos que eu estou procurando entender o comportamento das pessoas. Gente, é uma pesquisa gratificante. A gente aprende muito com isso. Nos últimos 19 anos, eu tenho certificado alunos em practitioners em programação neurolinguística. Para essa certificação, para esse trabalho, é um treinamento em que eu utilizo 2 apostilas, cada uma delas com mais de 100 páginas. Ou seja, é muita coisa. Quando os alunos saem para praticar os exercícios, eles saem em grupo, abrem essas páginas, um começa a ler e outro começa a fazer o exercício e ali praticam. É um pouco difícil, aparecia um problema. Isso é de difícil manejo. Enquanto um aluno está segurando isso, aplicando a técnica com outra pessoa, ele apresenta alguma dificuldade. Muito bem, um dia, um aluno, na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, me procurou e sugeriu: professor, por que é que o senhor não escreve um livro só com os exercícios? Assim, nós utilizaríamos a apostila enquanto estivéssemos aprendendo a teoria. E com um livro poderíamos praticá-lo. Eu pensei um pouquinho e, um ano depois, esse livro estava no mercado. E estudantes de vários institutos do Brasil, e mesmo alguns de Portugal, já estavam estudando nele. Mesmo aqueles que não eram estudantes começaram a descobrir vantagens nele, e com isso o livro foi se ampliando e tendo cada vez um alcance maior. Muito bem, esse livro foi escolhido como o livro do mês no seu lançamento. Escolhido como livro do mês pelo site Golfinho, www.golfinho.com.br, o maior portal de PNL do país. Com isso, nós já conseguimos vender milhares de exemplares nesses últimos anos. Agora, nós estamos pensando numa campanha de divulgação que está começando com esse vídeo, para colocar esse livro também ao seu alcance. 100% deste livro foi escrito para a prática, exclusivamente prática. Mas é necessário, e existem aqui dentro referências teóricas básicas às quais nós precisamos. Nesse livro nós temos exercícios de todo tipo. Por exemplo, nós temos um exercício que é feito para ajudar você a resolver qualquer problema. Esse exercício funciona da seguinte maneira. O aluno separa alguns compartimentos no chão e esses compartimentos ele faz da seguinte maneira: ele coloca o problema dele numa localização do chão, escolhe pessoas muito importantes que podem ajudá-lo e essas pessoas ficam ali em volta dele e essas pessoas vão ajudá-lo. A gente faz isso geralmente no chão, mas
é uma técnica muito versátil. Nós podemos utilizá-la também, sabe como? Utilizando peças de xadrez. Por exemplo, eu escolho uma peça de xadrez e digo, essa peça é o meu problema. Ou melhor, essa peça sou eu. O meu comportamento e o meu problema está aqui nesta mesa. Lá no e-book eu coloco o tabuleiro de xadrez. Então eu coloco essa peça no centro do tabuleiro, o rei preto. Ali está o meu problema. Eu tenho outras peças de xadrez que vão representar pessoas que eu conheço, que eu admiro, que eu vou chamar aqui de sábios. Esses sábios vão ficar me ajudando em volta de mim e, enquanto eu estou vivenciando o problema, esses sábios vão me dando conselhos. Às vezes eu saio do problema, venho até um sábio, converso com ele, ouço o seu problema. Qual é a vantagem disso? Este sábio, meu conselheiro, ele não tem o componente emocional do problema que eu tenho. Então eu abandono o problema e venho ouvir uma solução ou uma sugestão, uma análise crítica absolutamente imparcial. E volto aqui para dentro. E à medida que eu vou aprendendo com esses sábios, eles vão se aproximando de mim e eu preparo a minha mente para resolver o problema. É uma técnica que parece simples, parece uma brincadeira de criança, mas funciona muito bem. Ok? Muito bem. Da mesma forma que eu faço isso, eu também posso utilizar compartimentos no chão, e esses compartimentos estão em volta de um compartimento central, que é o meu problema. Isso em poucas linhas, mas é um exercício que tem ajudado muitas pessoas na terapia, nos negócios, mesmo na vida pessoal, a resolver problemas. O objetivo dessa técnica é que você assuma o seguinte: primeiro, se o problema é seu, a solução também deve ser sua. Você deve, portanto, assumir que é parte do problema. E com isso, você vai também ser parte da solução. Porque se o problema é seu, você resolve. Se o problema não é seu, ele não é. Você não tem nada a ver com ele. Ok? Muito bem, esse exercício, como eu disse para vocês, está distribuído sob a forma de peças de xadrez no e-book que eu disponibilizo de graça nesse blog, como você já deve saber. O e-book é de graça. Ok? Muito bem. Como eu disse para vocês, é um livro de exercícios. São 11 capítulos de exercícios práticos e referências teóricas básicas. São técnicas autoaplicáveis em sua maioria. Você vai poder aplicar em si mesmo. Algumas delas, uma ou outra, seria interessante você utilizar a presença de um amigo. Se esse amigo também já conhece programação neurolinguística, mais prático isso vai ficar. É um livro que tem uma forte preocupação didática, como você vai descobrir quando você estiver passeando por essas páginas. Essa preocupação didática se manifesta principalmente pelas ilustrações em cores que a gente coloca. Além disso, nós temos a encadernação nesse formato metálico, o Airo, que é uma tecnologia que te permite girar o livro em 360 graus e utilizá-lo numa única mão enquanto pratica o exercício sozinho ou com colegas. Ok? Os exercícios aqui abrangem praticamente todas as áreas da PNL. Quando eu falo praticamente, é 100% das áreas da PNL. Você aprende a formular seus objetivos de uma forma correta, que facilita o seu cérebro a atingir as metas. Você trabalha aqui eliminando alergias psicossomáticas, você aprende a lidar com fobias e comportamentos compulsivos, você treina a linguagem corporal, como observar emoções dos outros através da comunicação não verbal dessas pessoas, você aprende a administrar conflitos, a transformar significados negativos em oportunidades saudáveis e propulsoras na sua vida. É um livro que já foi lido por muita gente e muitas pessoas deram depoimentos bastante generosos a respeito dele e a meu respeito. Uma delas em especial eu gostaria de chamar a atenção, embora eu agradeça a todas. Mas uma pessoa leu esse livro e teve algum sacrifício para lê-lo, que foi John Grinder, o criador da programação neurolinguística.
Ele teve sacrifício para ler, porque o livro está escrito em português e John Grinder não fala português. Eu presenteei a ele, eu estive com ele durante uma semana e dei a ele de presente um exemplar do livro. John Grinder, para alegria minha, dedicou-se com carinho e com sacrifício para ler esse livro. Mas como o livro está escrito em português e John Grinder só fala inglês, ele usou uma estratégia interessante. John Grinder é praticamente fluente em espanhol. Então ele considerou o livro como se tivesse escrito em espanhol e foi lê-lo. Durante o período que ele leu, levou alguns dias, poucas vezes, mas algumas vezes, ele me procurou para algum esclarecimento de tradução entre situações em que a língua portuguesa para o espanhol ficava diferente de para o inglês e ele ficava um pouco confuso. Mas isso aconteceu muito pouco. De um modo geral, ele se dedicou bem ao livro e, ao final do curso que fizemos juntos, ele me procurou, mostrou-me o livro, agradeceu o livro e me disse a seguinte frase: Gilson, esse seu livro é uma grande contribuição para a prática da programação neurolinguística. Se você é apaixonado pela PNL, como eu sou, eu te garanto uma coisa: eu escrevi esse livro para você. Eu acredito muito que a minha missão, e teria talvez a missão de todos, mas eu agarro bastante, é ajudar pessoas. Por isso, a gente apresentou essa campanha, por tempo limitado, desenvolvida para que eu pudesse contribuir de alguma maneira, e com esse livro e com aquilo que eu posso, para o crescimento pessoal de 10 mil brasileiros. E eu dou a minha garantia pessoal que você terá todo o seu investimento de volta se não ficar satisfeito e não acreditar que o livro cumpriu aquilo a que se propunha. Para comprar esse exemplar, basta você clicar no botão que está no anúncio nessa página e assim você vai garantir o seu exemplar e vai poder aproveitar essa grande oportunidade. Imagine os benefícios, imagine os ganhos que você poderá ter com a utilização das técnicas desse livro e desta quase magia que é a programação neurolinguística aplicada. Obrigado.